Por fim, chegamos à nossa sétima questão, é uma questão do Enem de 2007, e ela diz o seguinte: a catecrese, figura que se observa na frase montou o cavalo no burro bravo, ocorre em. Aqui nós vamos ter uma que se equivale a essa, que fala que tem a mesma figura de linguagem chamada catacrese utilizada. Então vamos lá. Como nós já vimos em outra questão anterior, o que se trata a catecrese, que é, na verdade, a catacrese é uma figura, é uma metáfora já absorvida pelo uso comum, onde você não tem um termo para se referir àquilo e você utilizou daquele termo, ele foi ficando e permaneceu de uso comum, como por exemplo, o pescoço da garrafa, o dente do serrote. Você não tem nome específico para aquilo e você acaba utilizando e virando um uso comum. É uma metáfora que se firma. Ok? Então, dito isso, vamos partir para a resolução da questão. O que diz a letra A? Os tempos mudaram. O devagar, depressa do tempo. Observem aqui esses dois termos. Devagar, depressa do tempo. Qual a figura de linguagem que nós vimos, inclusive na questão anterior, que trata dessa oposição de ideias, da antagonização de ideias? A antítese, não é verdade? Então, o devagar se opõe ao depressa. Então, aqui, na verdade, não ocorre uma catacrese, mas sim uma antítese. A letra B. Última flor do lácio, e culta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Observe esses dois termos aqui, esplendor e sepultura. Aqui são duas palavras que não estão colocadas no seu sentido natural, no seu sentido literal, principalmente a palavra sepultura. Aqui o autor está se referindo a uma pessoa ou uma mulher que ele considera como flor, então está atribuindo essas características um sentido totalmente diferente daquilo que é. Então esses termos substituídos nós conhecemos como uma figura de linguagem chamada metáfora, não é isso? Então aqui não é uma catacrese, mas sim uma metáfora. Então passemos para a letra C. A letra C diz: apressadamente todos embarcaram no trem. Ora, observemos esse termo aqui. Embarcaram. Embarcaram está se referindo à barca, ao barco. Embarcaram no navio, barco. Alguém já ouviu a palavra, o termo que se utiliza para quem vai pegar um trem ou para quem vai pegar um avião? Então são termos que não existem. Então, se condicionou a chamar embarcaram, que na verdade o termo melhor seria para barco, no trem ou no avião. Então é um termo que ficou aqui para não se conhecer outro termo adequado para isso. Assim como pé de cadeira, as costas da cadeira, dentes do serrote. Então são típicos de catacrese, ou seja, quando o termo é utilizado para substituir outro que não se tem ou não se tem conhecimento desse termo. Tá certo? Então, nós podemos observar que o termo que se equivale ao inicial é essa letra C aqui, embarcaram. Mas continuando para vocês entenderem as outras duas alternativas, porque estão erradas, diz a letra D: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Aqui um trecho de O Lusíadas, a grande obra do escritor português Luís Camões. Diz assim: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Esse termozinho, lágrimas de Portugal, as lágrimas nós sabemos que são sentidos de seres humanos. Quem chora são pessoas. Então Portugal é um país. Aqui nós temos uma personificação do termo Portugal.
Se há essa personificação, a figura de linguagem que nós vemos esse tipo de termos são as chamadas prosopopeias ou personificações, quando você atribui a seres ou a coisas inanimadas características humanas. Então aqui é uma prosopopeia ou uma personificação, tá ok? E por último, nós temos aqui a letra E, amanheceu, a luz tem cheiro. A luz tem cheiro, observe esses dois termos aqui. Nós já vimos em questões anteriores que quando se tem uma figura de linguagem onde se produz, se busca expressões de sentidos, essa associação entre sentidos diferentes, nós temos uma sinestesia. Nós temos luz, que é uma percepção da visão, e nós temos cheiro, que é uma percepção do olfato. Portanto, aqui nós temos uma sinestesia e não uma catacrese. Por isso, a alternativa correta é a letra C. Tá ok? Passemos para a nossa oitava questão. Chegamos em nossa oitava questão, que é uma questão de 2008, do Enem 2008, que traz um pequeno poema, um trecho do pequeno poema de autoria de Murilo Mendes, e diz o seguinte: leia este verso. As ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. Murilo Mendes. A figura de linguagem que ocorre nos versos 5 e 6 é: letra A, metáfora; letra B, sinédoque; letra C, hipérbole; letra D, aliteração; ou letra E, anáfora. Pois bem, como já conhecemos, para facilitar mais o nosso entendimento e a nossa conclusão aqui da questão, a metáfora todos nós conhecemos. É quando há a substituição de um termo, de uma palavra, em que se utiliza um sentido figurado, fora daquele termo, que é próprio daquela palavra, ou daquele termo. Né? Então, aqui no caso, pegamos aqui os versos. Ele busca aqui o verso quinto e o sexto. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo. Então aqui não há, na verdade, um sentido em que podemos fazer uma comparação com outro termo implícito. Portanto, não podemos aqui considerar, não há uma metáfora. A letra B, sinédoque, é uma figura de linguagem pouco conhecida. Na verdade, é como se fosse uma variação da metonímia. E o que é uma figura de linguagem chamada metonímia? A figura de linguagem denominada metonímia é quando se utiliza de um termo, é como se fosse uma variação da catacrese. É quando você se utiliza de um termo, só que esse termo tem uma certa ligação com o termo substituído. Quando eu digo, por exemplo, pegamos um exemplo aqui, quando eu digo estou cansado, meus cabelos, eu considero muito aquele senhor, respeito muito seus cabelos brancos. Então esse termo que eu utilizei, cabelos brancos, ele é o que nós chamamos de metonímia. Por quê? Porque ele está substituindo ali um outro termo que tem uma relação semântica. A velhice. A velhice pode ser relacionada com cabelos brancos. Entende? Então essa é a diferença da catacrese. Na catacrese você não tem um nome específico para designar aquilo que você substituiu, aquele termo que você substituiu por outro. Na metonímia não, há uma relação semântica de significado. Cabelos brancos com velhice. Você poderia utilizar tanto o termo velhice como cabelos brancos. Outro exemplo de metonímia. Ele lê Machado de Assis. Ele lê Machado. Então, observe que o termo Machado está aí substituindo, ou se poderia subentender que existe as obras de Machado. Então,
o escritor Machado de Assis e as obras literárias de Machado de Assis são termos que têm uma relação semântica. Então, isso é uma metonímia. E a sinédoque é uma metonímia, só que relacionada à quantidade da parte do todo pela parte. Um termo de sinédoque que eu posso utilizar um exemplo é quando eu digo assim: aquela família precisa de uma casa. Aquela família foi desabrigada, estão fora de casa devido às chuvas, por exemplo. Elas não têm um teto. Quando eu me refiro teto, automaticamente faz referência à casa, não somente à casa, mas a gente sabe que o termo teto não quer dizer somente uma casa, porque uma casa não é constituída somente do teto, mas da parede, de todos os cômodos, de tudo aquilo que faz uma casa ser como uma casa. Então isso é o exemplo mais fácil que nós podemos ter de uma sinédoque. É uma espécie de metonímia onde toma-se a parte pelo todo ou todo pela parte. Tá certo? Então, o próximo, nós temos a hipérbole, que é o exagero, que é muito utilizado na nossa linguagem coloquial. Só fazendo um parênteses entre linguagem coloquial e linguagem formal, nós sabemos que a linguagem formal é aquela linguagem utilizada, como o próprio nome já diz, mais formalmente, em certas ocasiões, como por exemplo, uma entrevista de emprego, num discurso acadêmico, num discurso profissional, e a linguagem coloquial ela é utilizada no dia a dia, né, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, no meio social que nós convivemos. Fecha parênteses. Então a hipérbole é muito utilizada no nosso meio coloquial, no nosso dia a dia. Nós temos a mania, a nossa língua portuguesa tem essa abertura de utilizar muito essa figura de linguagem chamada hipérbole. E aqui, se nós pegarmos o trecho, voltando aqui falando sobre a sinédoque, pegando a relação com o trecho do poema, nós não vemos essa relação, ou essa da parte com o todo, nem do todo com a parte, no quinto e no sexto verso. Quando nós pegamos, por exemplo, o termo, a letra C, hipérbole, e trazemos para cá, principalmente para o sexto verso, que diz: todas as pedras que há no mundo. Será possível que podemos carregar todas as pedras, ou todo o sofrimento, nem que aqui fosse uma metáfora de sofrimento, poderíamos carregar todo o sofrimento que há no mundo? Então aqui nós vemos que o poeta se utiliza de uma hipérbole para dizer que ele carrega todos os sofrimentos, mesmo sendo metaforicamente falando, ele carrega todas as pedras do mundo, e não tem como. Então ele está aqui usando essa expressão, todas as pedras do mundo, para realçar, para dar maior amplitude à sua condição. Então, nós podemos dizer que a alternativa mais correta, a correta na verdade, é a alternativa C, hipérbole. Por fim, para a gente complementar o entendimento, porque que não são as demais, nós temos a D, a literação. O que é a literação? A literação é uma figura de linguagem que pertence à categoria das figuras de sons e que consiste na repetição de um fonema ou de um som consonantal. Um maior exemplo que nós podemos dar é quando você quer estilizar, por exemplo, é muito utilizada em poemas e em músicas, para se adequar a certas musicalidades ou certo ritmo de determinadas músicas ou determinados poemas. Quando, por exemplo, eu pego uma música um poema muito conhecido do meio infantil, diz assim: o rato roeu a roupa do rei de Roma, rainha ruim resolveu remendar. Então observe que nesse pequeno trecho, nesse pequeno poema, há uma aliteração, que é a repetição de vários sons consonantais. Você observa aqui que o fonema R, ele aparece no início ou em todas as partes do poema. Então, essa repetição do som consonantal é o que nós chamamos de aliteração. Então, isso não ocorre aqui no poema, nesse trecho do poema. Por fim, nós temos a letra E, que fala da anáfora. A anáfora também
é uma figura de som, muito utilizada em letras de músicas, de poemas, para dar certo ritmo e, às vezes, condicionar a métrica da música ou do poema. Né? Então, um exemplo, podemos tirar aqui um exemplo, é quando há uma repetição, e anáfora é quando há uma repetição de palavras ou termos. Né? Há essa repetição para dar ênfase àquilo que há se destacar aqui, essa repetição dessas palavras, desses termos ou dessas expressões, ela é intencional, justamente para deixar mais atrativo, digamos assim, aquilo que se quer dizer. Pegamos aqui, por exemplo, uma música muito conhecida, interpretada pela cantora chamada Daniela Mercury, mas que é de autoria de um grande artista da MPB brasileira chamado Chico César, em que ele diz, o nome da música chama-se A Primeira Vista, ele diz assim: quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Observe que o termo quando é o que nós chamamos de anáfora. Por quê? Porque ele se repete para dar ênfase no tempo, nessa questão de quando. Então, aí um exemplo clássico de anáfora, tá certo? Então, essa questão não é muito difícil, tendo em vista que nós já vimos alguns conceitos que se tratam dessas figuras de linguagem. Então, a resposta correta aqui, marquem no seu gabarito a resposta C, de Colégio Militar Tiradentes, e os demais colégios possam estar nos acompanhando aí pelo canal do YouTube. Passemos agora para a nossa penúltima questão de hoje, que é a 9ª questão.